Viva malta, daqui Remédio, sejam muito bem-vindos ao canal da KV Music Beats. Hoje vamos falar de direitos de autor, vamos falar daquilo que vocês precisam de saber e fazer quando quiserem legalizar uma música, um remix ou até mesmo um sample que utilizem numa das vossas criações. Esta questão já foi colocada aqui muitas vezes no canal. Eu sinceramente isto é um tema que gosto muito de falar. Acima de tudo eu reconheço o direito de autor, como produtor, como artista, eu reconheço o direito de autor, mas acho que há aqui muita coisa que é necessária ser revista, porque entretanto o mundo mudou, as coisas estão a mudar e as leis também precisam de ser mudadas para que as coisas funcionem de uma forma harmónica. Então, aquilo que vamos falar aqui neste vídeo e que eu acho que vocês têm que saber antes de partir para estas areias movediças, que é mexer com o direito de autor, quando estão a utilizar ou a reciclar música, nós vamos falar aqui realmente do que é o autor e o artista, porque há diferença entre ambos, o que é o direito de autor, os tipos de direitos que são obtidos pelos direitos de autor, o que é o direito conexo, ou os direitos conexos, entidades de gestão de direitos de autor e direitos conexos nos países lusófonos. Eu vou falar aqui direcionado de Portugal, Brasil, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Angola. O meu discurso é focado nestes países, que são países lusófonos, ok? E também quero falar aqui depois de Content ID, que fazer a relação entre direitos de autor e Content ID, porque são a mesma coisa, mas em sistemas diferentes. E vou falar também aqui um pouco do flag automático e manual, de uma forma rápida. Quero também falar de bom senso, boa fé e de moral, porque isso está muito implícito na lei. Aliás, tudo aquilo que é feito de má fé tem muito mais peso do que violar qualquer lei. É muito importante vocês terem ciente disso, por isso é que eu quero falar de boa fé e de moralidade, de bom senso, e quero deixar as minhas considerações no final do vídeo em relação a desvantagens, vantagens, coisas que eu acho que podiam ser mudadas, a nova geração de produtores, etc. Gostaria de salvaguardar aqui para eventuais falhas. Isto é um vídeo que tem aqui muita matéria que é relacionada com lei e com acordos que são celebrados entre os diversos países, e portanto eu não sou tentor de toda a informação e pode haver aqui pequenas falhas e pequenas gafes. Se houver alguma correção que seja necessária fazer este vídeo, ou faça um segundo vídeo com adendo, ou deixo aí na descrição ou nos comentários as respectivas correções. Gostaria desde já de pedir o vosso like e a vossa força, porque isto é um vídeo que me deu muito trabalho, tive que fazer aqui muita pesquisa para poder fazer este vídeo. Isto é um tema que eu gosto muito de falar, mas ainda assim há muita informação que eu tinha aqui em falta, eu tive que ir a fundo porque eu também não conheço a lei nos outros países. E eu gostava de salvaguardar e deixar uma nota muito importante antes de avançar, apesar de eu estar a falar para países lusófonos, tudo aquilo que eu falar aqui, isto aplica-se a todo e qualquer país subscritor da Convenção de Berna, para que possa haver uma harmonia entre os diferentes países no qual é reconhecido o direito de autor. Tem que haver alguma coisa que crie essa união, não é? Então foi criada a Convenção de Berna para a proteção das obras literárias e artísticas em 1883. Eu vou-vos indicar aqui, portanto, aliás, 1886, peço desculpa, ela foi complementada em Paris, a 4 de maio de 896, revista em Merlim a 13 de novembro de 908, completada, aliás, 1908, obviamente, completada em Berna a 20 de março de 1914, revista em Roma a 2 de junho de 1928, em Bruxelas a 26 de junho de 1948, em Estocolmo a 14 de julho de 1967, em Paris a 24 de julho de 1971 e em Berna, respectivamente, em 1979. Isto é graças a esta Convenção de Berna para a proteção das obras literárias e artísticas que é possível o direito de autor ser reconhecido nos diversos países soberanos que aderiram ou subscreveram esta Convenção. Também há a Convenção de Paris, na qual entrou Angola só em 2007, por exemplo. Angola não faz parte da Convenção de Berna, ou não subscreveu a Convenção de Paris. Foi também um acordo criado em 1883, com o atual nome Convenção de Estocolmo, que é o primeiro acordo internacional relativo à propriedade intelectual, ok? Portanto, tudo aquilo que eu vou falar aqui é para países subscritores dessas convenções, ou então para países membros da OMPI, Organização Mundial da Propriedade Intelectual. É muito importante eu deixar aqui esta nota, porque qualquer país que não seja subscritor das convenções que eu indiquei, ou membro da OMPI, tudo aquilo que eu falar aqui não se aplica. São países em que o direito de autor não é reconhecido de acordo com as normas estabelecidas nestas convenções. Isto é muito importante para saberem exatamente para quem estou a falar. E não é por estar a falar em português de Portugal que isto não se aplique no Reino Unido, que se fala inglês, tá bom? Ou não se aplique, sei lá, na Suécia, onde se fala sueco. É um pouco por aí. Portanto, este acordo é um acordo que abrange muitos países. Eu vou deixar aí uma lista gigantesca na descrição dos países que fazem parte
neste caso, ou que subscreveram a Convenção de Berna, pelo menos, que são inúmeros, são muitos, são mais de 100 países. Tá? Eu vou deixar tudo isso na descrição. Este vídeo, como é um vídeo com muita matéria, vão ficar aí cerca de 20 links onde eu baseei a minha investigação, a minha pesquisa, e onde eu fui procurar todas essas fontes e todas as informações que eu vou falar neste vídeo, tá? Que são muitas. Depois de feita a salvaguarda para a questão da Convenção de Berna, Convenção de Paris ou a MPI, em primeiro lugar então vamos falar do que é o direito de autor. O que é isto do direito de autor? Eu vou-vos passar a ler a definição rápida. O direito de autor é um direito do homem e um direito fundamental, consagrado, atenção, na Constituição da República Portuguesa, que protege as suas criações ou as suas obras intelectuais, ok? Deixem também dizer que a violação do direito de autor é um crime punível por lei nos países que neste caso são subscritores das convenções que eu indiquei e que reconhecem o direito de autor na Constituição. A violação do direito de autor, para todos os efeitos, é um crime público, não esquecer. A proteção conferida pelos direitos de autor é reconhecida em todos os países da União Europeia, nos países subscritores da Convenção de Berna para a proteção de obras literárias e artísticas e nos países membros do Tratado ou MPI, Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Foi precisamente aquilo que eu disse antes de avançar neste vídeo. Tudo aquilo que eu vou falar aqui está ao abrigo da lei ou da Constituição dos países membros destas convenções, ou desta convenção mais especificamente, e do Tratado ou MPI. Agora, o que é que acontece ou que tipos de direitos são obtidos com os direitos de autor? Quando vocês adquirem o direito de autor sobre algo, ou tornam-se proprietários de algo, de alguma propriedade intelectual, neste caso, os direitos que vocês recebem são os direitos morais e os direitos patrimoniais. O direito moral é juntarmos a obra ao criador, para que quando a obra for citada, o criador tenha que ser citado obrigatoriamente, porque foi ele que criou aquilo de raiz. Ele é que é o dono, ou foi ele que descobriu aquela composição, por exemplo, ou aquela combinação de letras, de rimas, de prosa, whatever, poesia, para criar aquela obra, quer seja literária, quer seja artística, a nível de composição de instrumentos, no caso da artística. No literário, estamos a falar de músicas, de poemas, de poesia, etc. Né? Vocês entendem? Ou até mesmo de artigos, de jornal. Tudo o que envolve escrita é mais literário. Tudo o que envolve instrumentos é mais artístico. Vamos guiar-nos por esta linha de raciocínio. Tá? Portanto, quando o autor cria algo, ele tem o direito moral sobre aquilo. Eu vou-vos passar a ler aqui a definição, talvez fique mais rápido, fique mais fácil. Dos direitos morais que patenteiam o vínculo do autor com a sua obra. Assim, nunca o criador da obra pode ser separado do que ele cria. Por exemplo, mesmo que seja executada por outro, a música composta pelos Beatles será sempre dos Beatles. Os direitos morais são considerados pessoais, inalienáveis, ou seja, mesmo que o autor tenha cedido os direitos da sua obra, ele tem o direito moral de ver o seu nome reconhecido e citado. Sempre que a obra é difundida, o autor tem que ser citado juntamente. Tá? Isto é o direito moral. Depois há o direito patrimonial, que é a permissão do autor ceder ou licenciar a obra, definitivamente ou temporariamente, podendo explorá-la economicamente como entender. Direito moral é aquilo que está agregado sempre à criação, que é o autor. O direito patrimonial é a possibilidade de podermos comercializar essa criação, ou de ceder a comercialização, ou de ceder os direitos temporários ou definitivamente, etc. Eu vou-vos dar aqui o exemplo. O cantor Michael Jackson pagou 47,5 milhões de dólares pelos direitos sobre as músicas dos Beatles, neste caso a Rolling Stone, em 2008. O direito moral sobre as músicas continua a ser dos Beatles, porém o direito de comercialização, o direito patrimonial, passou a ser de Michael Jackson e com a sua morte o direito passou para os seus herdeiros. Entenderam? Portanto, Michael Jackson é a pessoa, ou os herdeiros neste caso, que estão autorizados legalmente a usar aquele conteúdo, ou são eles que têm os direitos sobre aquele conteúdo, são eles que mandam basicamente naqueles conteúdos e eles é que definem quem é que pode usar aquilo comercialmente. Ponto. Isto é direito patrimonial. Agora, por mais que o Michael Jackson ou a família dele possa usar o património, nunca vai poder dizer que aquilo é dele. Nunca vai poder dizer que aquilo é uma obra original de Michael Jackson ou dos seus herdeiros. Não pode, tá? E isto é o direito moral. Esta é a diferença entre direito moral e direito patrimonial. Uma coisa é a citação e o reconhecimento do autor, outra coisa é depois como é que vai ser feito o uso da obra. Tá? Portanto, estes são os direitos que são adquiridos quando obtém o direito de autor. Muito importante, antes de avançar no vídeo, isto é muito importante, está bem explicado. Tá? Eu vou deixar aí depois em baixo também na descrição mais links sobre este assunto para que vocês
consigam ler e consigam aprofundar depois aqui a definição destes termos. Eu estou aqui a passar de uma forma rápida e simples. Depois dos direitos de autor, temos então uma coisa que é muito importante e eu acho que é isto que as pessoas não percebem. São os direitos conexos. E foi também desde que eu percebi o que são os direitos conexos que eu comecei a respeitar um pouco mais os autores, digamos assim. Porque no início, quando comecei a samplar e a remisturar, principalmente a samplar, não a remisturar, mais a samplar, eu achava que tinha a liberdade de, só porque estava a criar uma coisa verdadeiramente artística. E com o tempo, e quando eu percebi o que são direitos conexos, é que eu comecei a respeitar um pouco mais esse trabalho e a pensar de maneira diferente. Não, isto realmente, eu tenho que prestar aqui satisfações sim. Porquê? Porque o direito conexo é aquele que protege basicamente o artista. Ok? Não é o que protege o autor. Para isso há os direitos de autor, que foi aquilo que eu citei, que fala de direitos morais e direitos patrimoniais. Quando estamos a falar de direitos conexos, estamos a falar da proteção das pessoas que executaram aquela criação de autor. Por exemplo, o autor criou a música, escreveu a letra, tá? Ele vai lá registar a letra e a composição da música, a escala, as notas, né? Do piano, dos instrumentos, tudo isso, direitinho, vai lá registar em nome dele. Agora, quando estamos a falar das pessoas que materializam essa obra, que vão pegar nessa composição, nessa música, vão passar para os instrumentos, para o vocal, para a gravação, para a produção, para a mistura, isso também vai ter que ser registado a algures, não é? Porquê? Porque vai haver um trabalho de estúdio, vai haver toda uma equipa que vai estar de volta daquela criação, ou daquela autoria, para materializar aquilo numa música ou num áudio ou numa coisa que, não é? Que depois entretenha o público e que possa ser comercializada e vendida. Portanto, os direitos conexos estão associados a essas pessoas. Eu vou-vos passar a ler então aqui uma definição para vocês entenderem melhor. Há muitas obras que precisam de outro nível de colaboração e de envolvimento para serem reproduzidas ou executadas. Por exemplo, um filme necessita de atores, de operadores de câmara, de sonoplastas, de um argumentista, etc. Estas pessoas são os executantes. Uma música pode precisar de um cantor, vocalista, ou de um ou mais músicos que a toquem. Estas pessoas são os intérpretes. Todos estes profissionais também têm direitos. São chamados direitos conexos, que protegem o trabalho que fizeram para que a obra possa existir. Portanto, nós desvalorizarmos os direitos conexos é a mesma coisa que ignorarmos toda a gente que esteve em estúdio a gravar aquilo. Por muito pequeno que o nosso sample seja. A partir do momento que nós pegamos num sample e usamos sem autorização, nós estamos a violar realmente esse trabalho. Porque fisicamente é trabalho. E se nós vivemos num sistema capitalista, tem que haver regulamentação do trabalho. Temos que proteger as pessoas. Tá? E por isso é que eu já disse aí alguns no vídeo que eu sou uma pessoa que reconhece os direitos de autor, porque reconheço o trabalho das pessoas. Basicamente é por aqui. E eu acho que é por aqui que começa, e foi aqui que eu comecei a mudar a minha visão. Tá? Porque eu vou lá e uso aquele sample. Tem outras questões implícitas depois artísticas e que beneficiam, mas isso vamos falar mais à frente nas considerações finais, tá? Mas agora aqui a nível de lei, a nível de trabalho, os direitos conexos protegem efetivamente essas pessoas. Numa linguagem mais técnica, os direitos conexos referem-se à proteção para artistas, intérpretes ou executantes, produtores fonográficos e a empresas de radiodifusão, em resultado de interpretação, execução, gravação e divulgação de criações. Porque os direitos de autor, ou os direitos conexos neste caso, desculpem, muito importante distinguir direitos de autor de direitos conexos, também tem a ver com as editoras, no fundo, tá? Porque a editora, no fundo, é que vai deter os direitos conexos, digamos assim. Porque foi a editora que pagou o dinheiro para meter lá os artistas na gravadora, por exemplo. No caso de ser uma editora, estou a falar aqui numa label ou numa major que tem dinheiro para bancar isso tudo e que pode contratar toda a gente e registrar tudo em nome dela. A editora pode ter comprado os direitos de uma composição e agora vai contratar os artistas, vai-lhes pagar, mas ela é que vai ficar com os direitos depois conexos. Os direitos da gravação, os direitos da produção, os direitos da interpretação, etc. Tá? Eu estou a falar aqui num exemplo assim muito cabal, muito redondo, ok? Porque depois isto pode entrar aqui em ramificações muito grandes. Se nós tivermos que pagar direitos a toda a gente, ao compositor, aos executantes, aos artistas, aos técnicos, tá? Isto depois pode ramificar muito de acordo com a empresa ou com a entidade que estamos a falar e que estamos a trabalhar aqui os direitos de uma música, tá? Bem, isto aqui é matéria quase... podia ser estudada na escola, porque isto é direito. Portanto, este tipo de proteção é vinculado ao direito de autor e não afeta as garantias asseguradas à proteção de suas obras. Os direitos de autor e os direitos conexos protegem diferentes pessoas. Por exemplo, no caso de uma canção, os direitos de autor protegem o compositor da música e o criador da letra, já os direitos conexos aplicam-se aos músicos
e ao cantor que interpretam a canção, ao produtor da gravação sonora, também chamada de fonograma, no qual a música é incluída, e às empresas de radiodifusão que transmitem a música. Portanto, os direitos conexos é tudo aquilo que está para lá dos direitos de autor. No entanto, estão sempre vinculados, porque a partir do momento que uma empresa vai executar algo que esteja registado por direitos de autor, não é? A partir do momento que aquele direito conexo começa a ser comercializado, o direito de autor vai sempre vinculado a ele, vai sempre agregado. Não podem dizer, mas fui eu que gravei. Está bem, mas gravaste uma composição. Agora tens aqui os direitos da composição, que são os de autor, e os direitos da gravação, que são os conexos. Tá? Isto é muito importante estar esclarecido, para que vocês percebam porque é que as coisas são registadas. Porque há trabalho envolvido, porque há investimento. Por exemplo, um estúdio, uma gravadora ou uma editora, investiu milhares de dólares ou de dinheiro para ter aquele estúdio montado, para o material, para ter os artistas, etc. É normal que a longo prazo tenha que haver retorno, tá? E é aí que entram os direitos de autor e os direitos conexos, que estão vinculados. Nós estamos agora aqui só a falar mais no caso das gravadoras e das editoras. Vamos então passar para as entidades, que é aquilo que vocês querem saber. Quais é que são as entidades nos vossos países que regulam isto? Pessoal, uma dica rápida que me ia esquecendo antes de passarmos a esta questão agora aqui das entidades que regulam o setor ou a atividade no vosso país. Eu lembrei-me que há aqui uma questão que provavelmente vai surgir. Eu estava aqui a editar o vídeo e lembrei-me de esclarecer já isso. Que é, imaginemos que vocês estão no Brasil, querem registrar uma música onde o país sede, onde os direitos estão registados, é a Noruega, por exemplo. E vocês querem requisitar os direitos de autor de uma música norueguesa, estando no Brasil, do outro lado do Atlântico, praticamente. Provavelmente essa questão vai surgir e deixem-me explicar que, tendo em conta aquilo que eu vos expliquei, o facto de estarmos na União Europeia, eu não expliquei isso, mas legendei no vídeo, o facto de estarmos na União Europeia, ou de estarmos num país que subscreveu a Convenção de Berna de Paris, ou é membro do Tratado Mundial de Propriedade Intelectual, isso vai facilitar, obviamente, as relações. Quando há necessidade de troca de informações, ou de pagamentos, ou de recepção de dinheiro e coisas do género. Portanto, havendo esses tratados e havendo essas ligações e essas uniões pelo mundo, há uma entidade só que regula isso no vosso país. Pois essa entidade é que vai comunicar com o resto do mundo, a nível de o que é que vai pagar a quem, como é que vai falar com o artista que vocês estão a pagar os direitos. Não têm que se preocupar obrigatoriamente em consultar o artista ou como é que vou atrás da editora do artista. Não, vocês vão atrás da entidade que regula no país e é essa entidade que faz depois o comunicado e a distribuição dos lucros pelas empresas, pelas editoras, nos diferentes países, tendo em conta esses acordos já pré-existentes que facilitam essas relações. Se vocês puderem, no caso, em vez de recorrerem a essa entidade, conseguirem recorrer ao artista, se pelo artista conseguirem chegar ao proprietário dos direitos de autor ou dos direitos de gravação, aí torna-se mais fácil. Vocês aí poderão furar o sistema, digamos assim, e talvez conseguir os direitos diretamente. É claro que depois essa empresa vai ter de comunicar à gestora dos direitos de autor, essa cedência, por exemplo, mas podem atalhar dessa forma. Agora, se não tiverem contactos, se não tiverem como atalhar, aí sim é na parte a seguir ao vídeo, ok? Eu encontrei uma entidade para cada país lusófono, excepto Guiné-Bissau. Acho que foi a única que eu não encontrei informação nenhuma. E Cabo Verde. Cabo Verde encontrei alguns links, mas vamos então começar por Portugal, Brasil, etc. Já vamos chegar lá. Em Portugal temos a ESPA, que protege os autores. Temos a ESPA e o IGAC. Vamos falar assim. Aliás, vamos distinguir aqui uma coisa. O IGAC é a Inspeção Geral das Atividades Culturais. Para efeitos de registro de obra, ela protege a patente da vossa obra caso ela seja exclusiva. Apenas. Tá? Para que vocês, se alguém fizer uso, por exemplo, comercial de uma obra vossa, vocês possam reclamar ela judicialmente e poder pedir até o retorno dos rendimentos obtidos sobre essa obra. Outra coisa, e isso tem a ver com a proteção da propriedade intelectual. É diferente. Aquilo que estamos a falar aqui é gestão. É mais gestão de direitos de autor. É que isto pode causar alguma confusão na cabeça das pessoas. Porque quando estamos a falar de proteção, está ali arrumado. Aquilo é meu, é da minha autoria, fechou. Só isso. Agora, quando estamos a falar de gestão, é o uso desses conteúdos e desses direitos na nossa sociedade. E é aqui que entram estas entidades. Por exemplo, a ESPA protege então os autores das obras que estão protegidas por eles, ou que estão albergadas por eles, ou dos autores que estão sob proteção deles, porque é preciso estarem inscritos na ESPA para serem protegidos por eles. Tá? E depois temos a Passe Música, que é a fusão da Audiogesto com a GDA, por todos os executantes, basicamente. Eu vou-vos passar a ler aqui. A Audiogesto é a Associação para a Gestão de Distribuição de Direitos, para as diferentes entidades que fazem uso dessas obras, quer seja música, whatever, tá?
E depois temos a Passo Música, que é uma fusão da GDA, porque a GDA é a gestão dos direitos dos artistas, e a Audiogest, a Associação para a Gestão de Direitos, de Distribuição de Direitos, aliás. Então a Audiogest e a GDA juntaram-se numa só, ou criaram um projeto, aliás, Passo Música. Eles não se juntaram numa só, criaram foi a Passo Música para que nós possamos recorrer então a esse material. Se eu quiser remisturar uma música para fazer um remix, tá? Se eu quiser usar um repertório de músicas para um set DJ, é a Passo Música que eu tenho que recorrer. Ok? Isto é em Portugal, SPA e Passo Música. Vou deixar os links todos na descrição para vocês poderem investigar mais a fundo e saberem exatamente o que têm que fazer. Agora, o que eu vos posso dizer, já vamos passar às entidades nos outros países, Brasil, Moçambique, etc. Agora, o que eu vos posso dizer é, eu não vos vou mostrar aqui o formulário de preenchimento, não vos vou dizer aqui quanto é que têm de pagar, não vos vou dizer aqui os tempos de espera para os pedidos e para os deferimentos dos vossos pedidos a nível de requisição de direitos de autor. Aquilo que eu vos vou deixar aqui são as entidades. Estas são as entidades que vocês têm que recorrer, quer seja digitalmente, quer seja fisicamente, para poderem tratar desta questão. E era aqui que nós queríamos chegar e foi por isto que este vídeo foi muito pedido. Foi as entidades, o que é que eu tenho que fazer, a quem devo recorrer para pedir direitos de autor ou para requisitar os direitos de autor para poder usar livremente. O que eu sugiro sempre é que vocês vão lá fisicamente, vão lá mesmo cara a cara, saber o que é que têm que fazer tudo, esclarecer tudo com a pessoa, pedir os impressos. Eu faço tudo à mão ainda, não mando nada pela internet. Ok? Eu quando quero registrar as minhas coisas e quando quero pedir proteção etc, não faço nada online. Eu vou à sede fisicamente, vou lá eu Remédios, que chego lá, meus amigos, eu quero registar, eu quero comercializar, eu quero pedir, quero whatever. Chego lá e trato tudo e fico com tudo registado e assinado e pessoalmente. E vocês já têm que fazer isto nos países onde vocês estão. Em Portugal têm que ir à SPA ou à Passo Música. No Brasil têm que ir ao ECAD, que é o órgão responsável por recolher e repassar direitos de autor em tudo o que é reproduzido no Brasil. Ok? Depois em Moçambique temos o SOMAS. Na Guiné-Bissau eu não encontrei fontes. Para Cabo Verde também não encontrei fontes, só encontrei alguns artigos onde fala aqui da questão dos direitos de autor. Em Angola temos o NAC, o NAC.co, e para São Tomé e Príncipe também não encontrei nenhuma informação sobre esta situação. Portanto, há aqui países em que esta questão está mais evoluída do que outros. Não me levem a mal, eu não consegui encontrar mais informação, portanto aquilo que eu citei aqui vou deixar na descrição. Ao total isto são mais de 20 links sobre toda esta informação, quer seja das convenções, das entidades em Portugal, Brasil, etc, definições aqui, de várias coisas, vai ficar tudo aqui na descrição. Muito importante depois consultarem isso para aprofundarem este conhecimento e fortalecerem este vídeo, tá? Para não ficarem só com a minha explicação e para que possam ir a fundo na questão. Está tudo em português, tudo direitinho, portanto percam aí tempo com fartura, há muitos PDFs, são muitas páginas para lerem se quiserem ir a fundo na Constituição, na lei, nas especificações dos acordos, dos tratados, whatever, é muita informação mesmo, tá? Adiante. Já falámos então aqui das definições, do que é que consiste o direito de autor e o direito conexo, já falámos das fontes e a quem devem recorrer, e o processo é simples, o processo é dirigirem-se a essas entidades, fazerem o pedido formal, aguardarem e pagarem. Depois têm que acordar de como é que a coisa vai ser comercializada a vosso favor, se tem número de execuções, se não tem. No caso de ser uma produção, eu acho que não vamos considerar isso, ou um remix, né? Porque não sabemos quantas vezes aquilo vai ser escutado. Portanto, aquilo que vocês vão pedir é os direitos de autor para poderem remixar e posteriormente lucrar em cima disso. Outra coisa muito importante é o Content ID no YouTube. E se nós estamos aqui no YouTube, estamos a falar de direitos de autor, é muito importante falarmos do Content ID. Porque o Content ID não é nada mais nada menos de um sistema que o YouTube criou para que possa ser controlada aqui a questão do direito de autor e do direito conexo. Para que ninguém que não tenha direitos de autor, ou não tenha direitos sobre os direitos de autor ou sobre os direitos conexos, possa fazer execução livre no YouTube. Isto é, eu agora chego, pego uma música do Kanye West, chego aqui e publico. O Content ID é que vai detectar essa música como sendo uma música que está registada nos Estados Unidos, em nome da gravadora do Kanye West, ok? E que diz que eu não tenho qualquer direito de estar a fazer dinheiro com aquilo. Sim, porque o Content ID no YouTube só entra a partir do momento em que os vídeos estão a render dinheiro. Quando o YouTube não rendia dinheiro com publicidade, o Content ID não existia. Porquê? Porque a música até pode ser exibida 1 milhão de vezes. Só está a beneficiar o artista, mais ninguém está a beneficiar, ninguém está a receber dinheiro. Só o artista é que está a receber publicidade gratuita através do usuário. Portanto, não havia a necessidade de controlar os vídeos nesse sentido. Agora, neste momento, como os vídeos do YouTube são monetizados e têm publicidade e o criador do vídeo ganha dinheiro com isso,
é importante que esse dinheiro esteja a ser revertido para a pessoa correta, para a pessoa que realmente criou aquela obra. Por isso é que se eu chegar aqui e puser uma música do Kanye West, então eu levo um flag automático do YouTube a dizer que aquela música está registada em nome da UMG Records, whatever, e que eu não tenho propriedade sobre aquilo. Portanto, aquela música a partir daquele momento passa a ser monetizada pela entidade que tem... que é proprietária da conta que gera esse conteúdo no Content ID do YouTube. Um bocado confuso. Então, quando nós criamos uma conta no Content ID, nós carregamos logo todo o material que nós queremos proteger no YouTube. Atenção que esse material já tem que estar protegido cá fora em vosso nome, quer seja direito de autor ou direito conexo. Direito de autor da composição, direito conexo da gravação. Isso já tem que estar cá protegido fora para que vocês possam chegar no YouTube e possam incluir essa obra no Content ID, na vossa conta de Content ID. Atenção, eu quando digo a vossa conta de Content ID, provavelmente não é para mais de 5% das pessoas que estão neste canal. Porque o Content ID só pode ser criado por grandes empresas que trabalham com música realmente, com esta indústria toda da música e tudo mais. Não é qualquer ser humano que pode chegar porque é produtor e tem uma pequena produtora, tem lá a sua atividade aberta nas finanças, para vender o seu álbum e tal. Isso às vezes não é suficiente para criarem uma conta no Content ID. Infelizmente só as grandes empresas é que têm esse poder de conseguir criar um Content ID. Enfim, no entanto, se vocês tiverem uma empresa, tentem, eu vou deixar links aí na descrição como criar uma conta de Content ID para que possam incluir as vossas músicas e protegê-las no YouTube. Contudo, o Content ID no YouTube não é nada mais nada menos que um grande sistema de copyright ou de direito de autor e direito conexo dentro desta nossa comunidade, que é o YouTube, certo? Não vai permitir que o criador gere receita, a receita vai sempre reverter para o proprietário dos direitos de autor ou dos direitos conexos. E pronto, e muito resumidamente é isto. O Content ID é um espelho do sistema de copyright cá fora e de direito conexo dentro do YouTube, para que as coisas sejam controladas e não haja uso abusivo, para que não hajam pessoas a fazer dinheiro em cima de músicas que não lhes pertencem. Quem diz músicas, diz filmes, whatever, até mesmo poemas, tá? Isso também pode ser alvo de flag no YouTube. Agora, é claro que se estamos a falar de coisas muito old school, à partida não é por aí, ok? Eu gostaria de deixar aqui uma pequena sugestão. Eu encontrei um blog brasileiro, o blog Strombo, que tem aqui um artigo muito interessante sobre os direitos de autor. É um artigo muito grande, onde eles falam dos direitos de autor em diferentes cenários. E eu gostei aqui bastante de um ponto que eles falam que... Dê-me só um instante para encontrar aqui. Eles falam aqui nesse artigo de um manifesto remixado, utilizando trecho de obras alheias. Tem aqui um artigo bastante interessante, onde eles citam também a Remix Manifesto, que foi um documentário de 2009, que aborda a cultura do remix, a cultura do resample, esta questão toda dos direitos de autor, do porquê que temos de pedir direitos de autor e direitos conexos quando estamos a remisturar e utilizar coisas que não nos pertencem, não sei o quê. Entendem? Portanto, isto é um artigo que eu vos vou deixar aqui deste blog brasileiro, strombo.com.br /tag igual direitos autoriais. Um artigo bastante interessante, gostei muito desta parte aqui que eles escreveram um manifesto remixado utilizando trechos de obras alheias, muito fixe. É um artigo que já tem 4 anos, foi escrito em maio de 2012, no entanto tem muita validade nos dias de hoje ainda, só passaram 4 anos também. Eu vou-vos deixar aí como sugestão e como adendo àquilo que eu também falei aqui, tá? Assim, numa visão mais descontraída e não tão legislativa, digamos assim, porque não fala aqui de lei, fala assim das visões do mundo e das questões que começam a surgir no seguimento da evolução da nossa espécie e da tecnologia da internet e tudo mais, meios de comunicação, etc. Ainda no seguimento do Content ID, eu gostaria só de explicar que o Content ID é um sistema automático, eu esqueci-me de dizer, portanto ele já lá tem o espectro das obras, simplesmente quando vocês carregam ele vai comparar. Se houver match, vocês são flagados. Agora, o flag normalmente é automático, no entanto, imaginemos que eu sou o dono de uma editora, tenho muitas músicas sobre a minha legislação, ou sobre a minha proteção, e de repente vem um usuário fazer uso dela. Eu, como gestor de uma conta de Content ID, posso chegar lá manualmente e flagrar o vídeo. Pronto. Era só isso que eu queria dizer. Também gostaria de falar aqui um pouco, e rapidinho, já vamos com mais de meia hora de vídeo, como disse, isto é um vídeo longo. Eu gostava de falar aqui de boa fé, de bom senso e de moral, que é o mais importante. Que nós temos o discernimento de perceber realmente quando aquilo é uma violação e quando aquilo não é uma violação e pode beneficiar ambos. Eu acho que é muito importante ter essa questão, principalmente quando as pessoas não fazem citação.
Eu sou um produtor que sou contra as pessoas que utilizam samples sem citar as fontes. Eu sou contra produtores que se intitulam de produtores porque remisturaram um sample e não souberam fazer shop daquilo, por exemplo, tá? Portanto, eu acho que é preciso ter muito, muito bom senso e muita sensibilidade para saber equilibrar a balança e perceber realmente quando é que aquilo pode prejudicar o artista original ou o autor original e quando é que pode beneficiar os dois, tá? E não só beneficiar a vocês. Eu acho que não é legítimo nós sofremos por utilização de direitos de autor, mas acho que também não é legítimo nós fazermos uso de direitos de autor sem citarmos os autores, tá? Agora, uma coisa é a autoria, outra coisa é o direito conexo. E aí no direito conexo nós temos de ter muito cuidado, porque quando nós vamos usar aquele sample, nós não podemos esquecer, por mais que aquela editora tenha rendido com aquele sample ou com aquela música, nós não podemos esquecer que houve um investimento para aquela editora ou gravadora produzir aquele sample que vocês estão a utilizar. Teve que haver investimento de hardware, teve que haver investimento de humano, nos recursos humanos, nos artistas, e teve que haver um investimento também na difusão e na radiodifusão daquele conteúdo, para que chegasse aos vossos ouvidos. Portanto, houve aqui um processo que envolveu muita gente, que envolveu muito trabalho, e que vocês estarem a violar ou a desrespeitar diretamente sem citar a fonte, mais uma vez, é um autêntico desrespeito para com esses artistas. E se vocês são artistas e se vocês querem respeito pelo vosso trabalho, respeitem primeiro o trabalho dos outros, tá? Porque essa história do sampling, eu já fui muito mais contra esta questão dos direitos de autor. Mas quando eu comecei a perceber o trabalho que um produtor tem, quando comecei a perceber o trabalho que um autor tem, eu comecei a respeitá-los antes de os samplar, tá? Por isso o assunto não é assim tão linear, eu acho que o mais importante é vocês terem boa fé, tá? Para que salvaguardem toda a gente e não prejudiquem ninguém, por amor de Deus. Essa é a coisa mais importante, é vocês não prejudicarem ninguém. E quando eu digo prejudicar alguém, é vocês pegarem... Porra, vocês pegarem na música de outra pessoa, é a mesma coisa que alguém entrar dentro da vossa casa, pegar no... sei lá... na vossa televisão e ir embora. Não é? Porque isto é... a televisão é propriedade vossa. Da mesma maneira que uma gravação é propriedade de alguém. Ponto. E isso tem que ser respeitado. Agora, também acho que é muito má fé e muito má índole quando há um artista que utiliza a obra de outra, cria uma coisa muito melhor, agrega muito mais valor e vem o gajo lá de cima de chapar no artista, ou cobrar direitos, ou cobrar dinheiro, ou o que quer que seja, em vez de entrar em acordo e de ter o bom senso de reconhecer que não. Aquilo está bom, aquilo pode beneficiar a mim, mas o gajo teve o mérito do cacete ao reproduzir aquilo. Para além de que me está-me a dar mais visibilidade. Entendem? Portanto, é aqui que eu acho que tem que entrar a boa fé. E antes de tudo aquilo que eu falei aqui no vídeo, tudo aquilo que eu falei aqui, que está reconhecido nos países soberanos, das convenções, etc, o mais importante é a vossa boa fé e a vossa intenção para com aquilo que estão a fazer, tá bom? E nunca se esqueçam, o mais importante, citem sempre o autor original por uma questão de respeito pelo vosso próprio trabalho, não só pelo trabalho da pessoa que vocês estão a utilizar para remisturar, samplar, etc. Ok? Agora, é claro que depois entramos na questão do shopping, aí já entramos numa questão muito mais técnica, temos, enfim, a questão pode ser abordada de maneira diferente, porque quando nós reconhecemos totalmente o sample, a questão acho que muda um pouco. Ainda assim, eu não acho que seja demais citarmos as fontes, ok? Agora, é claro que se vocês comprarem os direitos desse material que vocês estão a utilizar, ao ponto de poderem não ter que citar o autor original, isso depois é um acordo que vocês estabelecem com o autor original, não tem nada a ver, tá? O mais importante é o autor original, ou quer seja da criação ou da execução, ter algo a dizer, ou ter uma palavra final, nem que seja uma opinião, uma dica, ou pelo menos o conhecimento de tal. Eu dou-vos um exemplo, eu ainda agora há pouco tempo utilizei uma guitarra de Fábio Lima sem a autorização dele. Embora a composição original não seja dele, a interpretação foi dele. E eu fui cara podre, aquilo era uma interpretação do Fábio Lima, do tema do Street Fighter, do Nando Moura, eu fui cara podre e utilizei aquilo. E o feedback que eu tive foi muito bom. No entanto, eu não pedi autorização. Mas eu citei-o, eu fiz questão que toda a gente percebesse que aquela guitarra não era minha. Mais gente conheceu, pelo menos as pessoas que me seguem que não conheciam o Fábio Lima, conheceram ele. Ficou um bom trabalho, a meu ver. Ele gostou. As pessoas também gostaram daquilo que eu fiz. Até acabei por conhecê-lo porque não o conhecia. Trocámos uma ideia no Facebook e o vídeo está no ar, está fixe, está a bombar. O som dele também. Ninguém foi prejudicado, entendem? Mas eu fiz muita questão sempre de toda a gente percebesse que aquilo foi uma obra que eu criei a partir de outro artista, que por sua vez é muito melhor do que eu, e aí nem sequer vamos ter comparação, ele é músico, estamos a falar de outro tipo de artista, tá? Mas pronto, eu acho que era muito importante deixar este ponto aqui bem assente, sem criar aí mimimi nem nada do género. É muito importante vocês terem esta questão aqui muito bem ciente e acima de tudo,
terem boa intenção para aquilo que estão a fazer. Eu acho que pelo menos eu tenho o dever de ter que passar essa informação. Depois, a nível das minhas considerações, já dei aqui muitas minhas, principalmente quando acho que devemos respeitar os autores, quando estamos a usar as obras deles. E da mesma maneira que eu acho que os autores têm que respeitar os artistas que utilizam as suas obras. Ok? Porque lá está, é artista, ele está a produzir alguma coisa que está a beneficiar o autor original. E por isso mesmo, e tendo em conta a evolução tecnológica, tendo em conta a evolução da internet, a evolução do mundo, a evolução dos jovens, nós não podemos simplesmente reger o remix, o resampling, o sampling de acordo com a lei atual. As coisas têm que mudar. Eu acho que sim, eu acho que têm que mudar. Porque cada vez mais nós temos artistas que se inspiram em artistas e em obras existentes, man. Eu acho que isso é brutal, meu. Eu acho que é uma ligação cultural entre as diferentes gerações. É uma coisa muito mágica. Nós temos os putos de hoje, meu. Putos que supostamente nós muitas vezes criticamos, que estão as cabeças no ar e o caralho a quatro. Estão a pegar em obras clássicas, meu. Estão a pegar em... Quem diz obras clássicas, estamos a falar de artistas dos anos 70, anos 80. Estão a buscar lá qualidade extrema a nível musical para recriar. E por sua vez fazem recriações do cacete, meu. Coisas que eu às vezes nem sei como é que eles fazem aquilo. Man, e conseguem fazer coisas muito boas, meu. E nós não podemos fechar os olhos a isso e simplesmente penalizá-los porque eles estão a violar o direito de autor ou o direito conexo. Eu acho que isso não faz sentido e eu acho que é nesse sentido que a lei tem que ser mudada. A lei tem que ser mudada para que este novo modelo de jovens, de sociedade, de internet, de comunicação... consiga evoluir, man, porque nós estamos a descobrir grandes artistas que trabalham assim, meu, e quando estamos a penalizá-los com esta questão dos direitos de autor e direitos conexos, estamos a cortar a criatividade, nós estamos a permitir que essa criatividade chegue às grandes massas, entendem? Eu acho que é muito importante falarmos disso e eu acho que essa discussão e esse debate tem que ser aberto para que as coisas possam mudar, tá? Bem... Caraças, quase 40 minutos de vídeo, grande debitação de informação. Eu acho que já falei do mais importante. O que é que são os direitos de autor, os direitos conexos, os direitos que são obtidos, as entidades, como é que devem proceder para pedir os direitos de autor de alguma coisa, e o Content ID, a questão da boa-fé, as minhas considerações, lá está. Eu acho que tudo isto que eu falei aqui tem tudo muita ligação. Isto é um vídeo que me deu algum trabalho. Tenho que reforçar mais uma vez que todos os links daquilo que eu falei estão na descrição. São mais de 20 fontes oficiais de governos e das entidades dos países em questão de que eu falei. Todas as entidades, quer em Portugal, Brasil, Moçambique, Angola, etc. Vai estar tudo aí na descrição para que vocês possam entrar mais a fundo na questão, enriquecer o vosso conhecimento, e acima de tudo também está na descrição as restantes séries deste canal de produção musical, de beatmaking, mindset, querem Fruity Loops, querem Ableton Live, tudo aquilo que este canal tem trazido ao longo dos últimos anos e dos últimos meses. Está aí os links na descrição para que vocês possam conhecer melhor o nosso trabalho, caso tenham chegado aqui de paraquedas e não saibam nada daquilo que eu faço aqui na internet. Um gajo que parece-me boné a falar sobre direitos de autor. Pois bem, se não me conhecem, visitem os links que estão na descrição ou viajem pelo canal para saber aquilo que eu faço aqui. E para perceberem porque é que eu estou a fazer este vídeo. Visitem-me também nas redes sociais, sigam-me pelas redes sociais, é lá que eu dou outro suporte, caso tenham mais dúvidas, se houver alguma coisa que não ficou bem esclarecida, sigam-me também por lá, questionem-me por lá. Lá eu anuncio aquilo que vai ser feito aqui no YouTube, este vídeo já tinha sido anunciado lá, bem? Se vocês seguirem nas redes sociais já sabiam que eu ia falar nisto, já iam estar à espera deste vídeo. Enfim, não, na boa, Twitter e Facebook eu não paro mais, também tenho o Instagram, mas o Instagram não uso muito, mas Twitter e Facebook eu não paro mais e estou sempre lá a dar esse suporte e a passar estas informações de antemão antes de saírem no canal. Partilhem o vídeo, porra, se vocês têm amigos, produtores, músicos, beatmakers, whatever, partilhem este vídeo com eles, é muito importante, vai-lhes dar uma ajuda. Há muitos produtores e muitos músicos que não fazem pão daquilo que eu falei aqui. Há muita gente que produz há 1, 2 anos e não faz pão do que é isto que eu falei aqui, o que é direitos de autor, o que é direitos conexos, o que é que têm de fazer para recorrer e para pedir esses direitos, etc. Passem esse vídeo para eles porque vai ajudá-los muito. Da minha parte é tudo, eu sou o Rimagic, vou ficando por aqui, despeço-me com um grande abraço e hala!